Oi, gente, bem-vindos novamente. Eu tive que derrubar a live porque eu não estava vendo os participantes. Agora a gente vai tentar chamá-los de novo para ver se eu consigo ver todo mundo e se todo mundo consegue me ver, né? Então, é só aguardar os participantes entrarem novamente para que eu chame e a gente vê se consegue pôr todo mundo na tela bonitinho. O André já entrou. E André, só um minutinho. A Ariana também entrou. Agora a gente tem que pensar se o Marcos entrou. Deixa eu dar uma olhada aqui. Cibele. Oi, Cibele. Deixa eu me ver quem é que tá aqui. Cibele, André, agora. Ah, então eu vou começar de trás para frente. Vou convidar. Aí. Vamos ver se consegue aqui fazer com que ele me veja. Oi, JH. Aí, agora eu te vejo. Tudo bem? Tá bom. Agora eu vou chamar o André. Vamos ver se o André entra. Aí, opa, joia, Agora, perfeito. você tá me vendo, Lília? Estou te vendo, estou vendo o Marcos. Agora eu vou chamar. Eu não tô vendo você, mas eu não Eu, tô eu vendo não, você, não mas estou vendo ninguém, mas não tem problema, que eu acho que pode tocar assim mesmo, tá? Você não está me vendo, ô André? Nem você? É, eu não Estou tô vendo vendo não, a Lília. eu não estou vendo vocês, mas não tem problema. Se vocês estão me vendo, tá tudo bem. Eu vou chamar a Ariana, então, só um minutinho. Tá. Chamei a Ariana. Ver se ela aceita. Aí, tô vendo todo mundo. Peraí. Vira o Eu celular, tô... Ariana. Foi. Aê, que Boa noite. bem. Ô, Lília, Oi. eu tô vendo só eu e o Marquinhos, mas tudo bem, dá pra gente conversar. É igual se estivesse falando no telefone, então. Tem que ver se as pessoas estão vendo nós três. Você tá vendo todo mundo, Ariana? Tô vendo todo mundo. Você Ó, tá vendo pelo celular ou pelo computador? Eu tô tentando entrar agora pelo computador, que eu acho que vai ficar mais fácil. Peraí. É porque você ó, pode acompanhar pelo computador, mas seria interessante você fazer pelo celular, porque daí acho que a sua voz fica melhor. Tá. Pode ser então. olha lá, o JH tá vendo todo mundo. Então a gente aparece para o público e vocês aparecem todos para mim. Ruim pro JH, né? Porque tá vendo eu e o Marquinhos de feio, as duas moças bonitas. Se ele tivesse vendo só as duas, Obrigada pelo moço. E ficou ó, separadinho, assim, para mim e para o público, tá assim, eu e o Diamantino em cima, você e a Ariana embaixo. ó, só que eu tô eu e o Diamantino embaixo e vocês estão no escuro. Oh, oh. Então vamos lá, Ent- gente. Entrou um rapaz aí que chama Paulo Cheng. Ele é um amigão meu e grande escritor, viu? Olha E que aí, bacana. quando eu escrevi o primeiro livro, É. eu não queria colocar logo o nome dele inteiro, né? E tem um personagem lá que chama Pedro Cheng. O Pedro Cheng é baseado no Paulo Cheng. Ai, meu Deus. Vamos É um dar início à chinês. nossa live, então, gente. Desculpa, André. É ok. Eu gostaria que vocês se apresentassem para o nosso público, começando por você, André Mancin. Quem é André Mancin? Sou eu, né? Eu sou André, tenho 51 anos, sou escritor, professor de história, de geografia, vendedor e meio aspirante a escritor, né? Escrevi, né, eu falo pro pessoal assim, não, quem escreve 2, 3 livros não é escritor ainda, o pessoal quer bater em mim. Ah, O Marquinhos é um dos que quer questão bater em certa. mim.
Mas é isso aí. Sou casado com a Andréia, pai de Samuel, e sou uma pessoa muito feliz, Que temente bom, a Deus, e foi isso daí. que ótimo. Diamantino, você pode se apresentar para a gente, por favor? Ó, sim, inicialmente, boa noite, obrigado pelo convite, né? É uma satisfação participar Imagina. com vocês. Então, meu nome é Marcos Diamantino, de formação, eu sou jornalista, né? Trabalhei algum tempo com jornalismo de audiovisual e também sou professor de artes visuais, que é a atividade que eu atuo hoje na rede municipal de ensino. Sou professor de artes na rede municipal, né? Mas eu me considero mesmo um escritor. Desde criança sempre quis escrever e agradeço meus professores pelo incentivo. Eu me considero um escritor, porque todas as atividades que eu fiz até hoje, o texto, as mensagens sempre estiveram presentes, né? Então, eu me considero mais um escritor. Gosto de desenhar também, o Mancin sabe, né? E é isso aí. Tenho 3 livros publicados, produção independente, e, e gosto muito de literatura. Que bom, que legal. Adriana, você pode se apresentar para a gente, por favor? Sim, boa noite a todos. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Então, sou a Ariana, sou pedagoga, eu trabalho na rede municipal, né, sou professora de educação básica. Também sou psicopedagoga, então durante, né, aí minha caminhada atendi em clínica também. A minha área de atuação é com crianças com dificuldade de aprendizagem. Olha que Então, crianças, bacana. principalmente na área da linguagem. Eu ainda tenho um pouco de receio de me denominar escritora, mesmo já tendo publicado artigos, tendo publicado livro, ainda tenho várias coisas de andamento, ainda fica, né, aquela coisa de, eu sou escritora. Mas sempre foi um sonho na verdade, sempre um sonho de ser professora, então escrever isso sempre fez parte da minha vida. Sim. E a minha caminhada na literatura, ela começou de uma forma. Eu sei que muita gente começa com muita inspiração. Então, eu gostaria de compartilhar como foi a minha, se você me der licença. Sim. Porque não veio de uma grande fonte inspiradora, veio de uma superação. Então, eu comecei a escrever, eu tinha 12 anos, eu não tenho texto, mas eu lembro da primeira poesia que eu escrevi, que se chamava O Estojo, eu estava na 5ª série, e foi uma lição de casa. E eu voltei com essa lição de casa, né, para a escola, e a professora leu. Quando ela leu, ela falou, não foi você que escreveu. De que livro você copiou esse poema? Eu não, professora, eu escrevi. Não foi você que escreveu. Você não teria capacidade de escrever um texto desse. Tinha 12 anos, estava na 5ª série. Eu lembro a professora. E, na verdade, aquela postura dela de duvidar da minha capacidade de escrever, que, na verdade, eu não sei porque ela pensou que eu não poderia ter escrito, né? Era uma escola de periferia, não sei se ela achou que os alunos não tinham essa capacidade. Foi o que me motivou a escrever mais. Então, a partir dali, que ela falou que não era eu, que eu tinha mentido, que eu tinha plagiado, foi o que me motivou a escrever. Olha que legal. Então, assim, na verdade, eu agradeço essa professora, e era uma professora de literatura, por ter duvidado de mim, e foi isso que me motivou. Olha que Eu, como bacana. professora, hoje, eu tomo muito para mim a questão de incentivar os meus alunos. E nunca duvidar da capacidade deles, mas sempre apoiar a potencialidade deles. Sim, Eu acho isso muito importante. Também como um exemplo para não seguir o duvidar. exatamente. A gente mostrou o livro da Ariana, mas eu vou mostrar também as do André, tá? Ó. Então, aqui, ó, os 2 livros do moço que fala que não sabe escrever. A grossura dos livros do moço que não sabe escrever. Não é isso. Então, O que eu quis gente. dizer, Oi? Lilian, o que eu quis dizer é o seguinte: não que eu não sei escrever. Eu falo que, assim, por uma pessoa ser escritor, mesmo assim, eu sou escritor. Não é você pegar e escrever uma redação, escrever alguma coisa, escrever. A pessoa tem que entender do que ela está fazendo, entendeu? Sim. É como se fosse assim. O cara, quando ele forma medicina, ele formou, ele é médico, mas ele não vai fazer
período de adaptação, que ele vai pro... Como é que chama, Marquinhos, quando a pessoa vai fazer residência Estágio. e tal, estágio, residência. Então, para mim não é assim, você escreveu um livro, você é escritor. Você entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Mas Eu acho que... Continua. Você entendeu o que eu quis dizer? Sim, entendi. Mas para mim, como bookstagram, como quem já lê bastante, lê vários tipos, estilos e coisas assim, de todos os jeitos, né? Vendo a sua escrita e sabendo como você desenvolve a sua escrita, eu posso dizer, do meu ponto de vista como bookstagram, que você é escritor, sim. Tanto você quanto a Ariana. O Marcos Diamantino ainda não conheço a obra dele, mas eu tenho certeza que ele também é um ótimo escritor. Gente, eu gostaria de conversar com vocês, começar com uma perguntinha. Olha lá, Marcos Diamantino. Marcos Diamantino. Marcos Diamantino. Olha, que legal. Marcos Diamantino. Aí sim, Vai. hein? Viu? Eu não tenho, mas o André tem. Ah, funciona do mesmo jeito. O Marquinhos é meu parceiro. O André, inclusive, foi o prefaciador de um dos livros aí, né, André? Qual mesmo? Nós que trocávamos cartas de amor. Então, o André fala o seguinte. Então, há uma frase do André no prefácio que eu não esqueço nunca, né? Ele fala o seguinte, Pedro, que é o personagem, né? Conheceu amigos que poderiam muito bem ser uma má influência, se aquela época não fosse a época das descobertas, né? Aí você imagina tudo que pode ter sido uma má influência, não é mesmo, André? Tem feito essa frase, hein? Então, um prefácio muito bacana. Aliás, bom, depois eu converso com o André sobre isso. Então vamos lá, gente. Eu gostaria de pedir a vocês, se vocês podem compartilhar algumas dificuldades que vocês encontraram ao longo da jornada de escrita suas, ao longo dessa jornada de escritores que vocês têm. Começar pelas moças? Começa Ariana. pelas moças. Olha, eu acredito que a dificuldade está justamente na questão da produção independente. É você não encontrar, geralmente, facilidade para poder fazer a publicação e você tem que fazer por conta própria, né? E eu acho que a dificuldade está aí. E depois disso vem a questão, muitas vezes, de você conseguir mostrar. Eu falo isso principalmente para os conhecidos, que aquilo é uma coisa que você quer comercializar. Então, geralmente, as pessoas, elas querem de presente o livro, né? Então, ninguém quer comprar o livro do conhecido. Então, a gente consegue vender quando vai numa feira, né? Mas, geralmente, as pessoas querem de presente. Então, eu penso, assim, que é muito mais pela realização pessoal do que pelo retorno financeiro. Se a gente focar tanto em retorno financeiro nesse início, a gente acaba desanimando. Mas, para mim, é mais pela realização pessoal mesmo. Acho que a dificuldade está nisso, né? Não dá para viver de literatura. Para mim, ainda não. Para você, Marcos, vou deixar o André por último, porque o André ele vai destrinchar o negócio. Olha, a minha preocupação sempre foi inicialmente a de conteúdo, né? Se eu estaria oferecendo algum conteúdo que fosse interessante para alguém, que pudesse mexer com a vida de alguém, né? Então, a minha preocupação sempre foi essa. Começando lá, né, do princípio, a Ariana é professora, né, e a gente tem que destacar bem a importância dos professores na vida da gente, né? A gente tem aquele acesso aos textos, de repente, o primeiro apoio sempre é do professor, como a Ariana disse, e depois, pelo fato de começar a escrever, gostar de escrever, você participa de um concurso na sua cidade, de repente você teve uma boa aceitação, e tudo isso vai te fortalecendo. Você fala, opa, peraí, de repente alguém está interessado, né, no meu trabalho.
E então, durante algum tempo, eu fui cronista de jornal, mas assim, escrever livro mesmo foi só na maturidade, foi alguns ensaios que eu tive, né? No colégio, por exemplo, eu li um livro de diário, o diário de, não sei, talvez, é um livro muito conhecido, foi muitas edições, e tinha duas versões, o Diário de Dani e o Diário de Ana Maria. O Diário de Dani, do Michel Coist, é um francês, e depois eu fiquei descobrindo que na verdade o diário era meio fake, quem escrevia tudo era era um padre, né, que era o Michel Coist, era um padre. Esse livro ficou muito famoso vamos dizer, no meio católico, vamos dizer assim, né? E a partir disso, eu quis escrever meu diário também, tanto que o meu primeiro livro chama Homem Escreve Diário, né? Porque a gente acha que isso é uma Olha que coisa bacana. feminina, né? E eu escrevi, durante 2 anos eu fui escrevendo meu diáriozinho lá, e eu guardei, ficou num caderno, né? E durante muito tempo eu deixei aquilo, e o primeiro livro é justamente isso, vamos dizer assim, um, um uma pessoa madura já, que mesmo madura ainda não se encontrou, ela reencontra o diário dela, ela começa a fazer uma comparação com a vida atual com o diário dela, né? Então, o que eu quero dizer é que a minha preocupação sempre foi essa, né? De repente levar uma mensagem. Agora, seria interessante, lógico, né? Que se a gente fosse, não tivesse o problema de ter que você mesmo bancar uma edição para mostrar o seu trabalho, ter uma grande editora. Eu mandei, assim como o Mancini, mandei alguns para algumas editoras, mas tem aquelas barreiras que a gente já conhece. Eu falei, não, eu mesmo vou editar, porque eu tenho algumas, né, algumas mensagens que você acha que seria interessante você passar e deixar registrado, principalmente a minha grande preocupação sempre foi assim, deixar uma marca de que eu estive aqui, né? Aquelas pontes que você tem, que você vai debaixo, fulano esteve aqui, então meu livro é aqui, eu estive aqui no planeta Terra. Então, se alguém um dia achar meu livro, é essa a minha grande ambição. E você, Por aí. André? Então, quando eu resolvi que eu ia escrever um livro, eu tentei várias vezes. Começava, parava, começava, parava, começava, parava. Até que eu conheci uma amiga que tinha vontade de escrever também. Aí a gente combinou o seguinte: todo dia a gente escrevia um determinado número de páginas, eu mandava para ela, ela mandava para mim, a gente fez esse compromisso e eu consegui escrever meu primeiro livro. Só que isso Olha, tem 10 anos atrás, mais ou menos. Aí eu mandei para um monte de editora, e a gente sabe que hoje em dia tem um monte de gente aí que se diz editora, mas é gráfica, né? Então o cara quer que você banca tudo, quer que você banca. Eles não têm um editor, eles não têm um capista, eles não têm um corretor ortográfico, eles não têm nada. Você manda tudo pronto, o pessoal só imprime e te manda de volta, né? Aí eu estava quase desistindo de lançar o livro, aí apareceu um concurso cultural numa editora chamada Haberman, que na época era uma editora que publicava livros para a faculdade de Direito. E era tudo livro por demanda. Então, tipo assim, eles iam numa faculdade, tinha tantos alunos, eles publicavam um livro para aqueles alunos, entendeu? Então, eles não sabiam mexer com loja, não sabiam mexer com literatura, essas coisas. Então, eles investiram, fizeram selo de literatura, e aí o meu livro, no meio de 3.500 livros, ele foi. Eu ganhei o negócio, né? E aí, eles publicaram 500 livros e tudo por conta deles. Eu não gastei nem R$ 1 com nada, né? Então, isso daí no começo, para mim, eu até achei legal. Falei assim, nossa, que bom ser escritor, né? O próximo livro que eu escrever, eu vou mandar para uma editora e eles vão adorar e vão publicar. E não é verdade, né? Isso daí, né? Porque depois a coisa mudou um pouco. Porque eu acho que vai piorar até um pouco mais. Porque hoje em dia, a gente está numa bolha enorme de escritores, assim, de pseudo-escritores e muita gente escrevendo e está muito fácil. Então tem muita gráfica hoje em dia que, igual eu falei, que acha que é editora e na verdade eles estão enganando as pessoas, porque você paga tudo, tudo, tudo,
e ainda paga para eles editar. Tipo assim, o autor, como era antigamente, por exemplo, antigamente aí na década de 70, na década de 80, para você escrever um livro, você tinha que primeiro ter um livro bom, que ia passar por um analista, que ia ver se o seu livro era bom, né, um editor que ia ver se o seu livro era bom. Então, só publicava gente que o livro era razoável, né? Hoje em dia, a gente tem muitos livros que não dizem nada, que não. Mas uma coisa que eu falo, que no meio dessa bolha de escritores, também tem muita gente boa que não teve oportunidade, né? E agora é mais fácil de você publicar, tipo a Wiclap lá. A Wiclap é fácil de você publicar. Você manda para lá o arquivo, eles fazem por demanda o tanto de livro que você quiser, e o seu livro pode ser um livro maravilhoso. Mas você não tem aquela. Uma coisa que as editoras que pagam hoje em dia, para o cara escrever, eles querem que você tenha seguidores, engajamento, né? Sim. Nas redes sociais, engajamento no Instagram, engajamento no Facebook, acho que ninguém nem olha mais, né? Eu tenho um monte de seguidor lá, ninguém nem olha meus seguidores. Então, essa é a maior dificuldade que eu tenho hoje, assim, porque eu acho que eu sou daqueles ainda que acham que o escritor tem que receber para escrever e não tem que pagar para trabalhar, entendeu? Isso Entendi. daí às vezes me desanima um pouco, mas é igual a Liana falou, a gente tem que escrever para a gente mesmo, né? Por uma coisa que faz bem para a gente. Escrever faz bem. Essa reclamação em relação ao financeiro, né, a tudo que você consegue com a escrita de retorno financeiro, é, é uma das coisas que eu ouço assim sempre, né? Porque quem está começando realmente, é igual vocês falaram, é muito complicado, é muito difícil, né? Tem que vocês mesmos batalham. Quem vende o livro é escritor, não é editora, não é a loja que vende o livro, não é a livraria, não. É o escritor que vai lá todo santo dia e mostra a cara, mostra o livro e tenta de todas as formas, com tudo enquanto é mídia, jogando no Instagram, YouTube e levando marcador de página, deixando livro em rodoviária, em aeroporto, fazer com que seu livro seja visto. Tem muita gente que consegue que isso funcione, porque dá sorte de alguém pegar o livro numa rodoviária, num aeroporto, e essa pessoa ser famosa e levar esse livro para frente, de uma hora para outra a pessoa deslancha. Mas a gente não pode esperar que um milagre aconteça. A gente todo dia tem que trabalhar para que isso aconteça, né? E às vezes a Aí pessoa uma, não tem ânimo, nem possibilidade de estar o tempo todo fazendo isso, porque trabalha, porque tem filho, porque, enfim, tem várias coisas para fazer e não tem a possibilidade de estar o tempo todo ele só trabalhando em cima disso. Então, eu realmente acho que é um pouco difícil, sim, mas não vamos desanimar, não é mesmo? Não vamos desanimar. um pouco também, sabe? Eu acho que. Pode falar, aqui. Não, Senão eu falo. não, pode dar sequência. Depois eu complemento, André. Tá. Uma coisa que eu acho também é que hoje em dia tá muito da sorte. Igual o cara da caneta azul lá, que fez aquela música ridícula aí, o cara ficou rico, milionário. Entendeu? É isso aí que você falou. Se uma pessoa famosa pegar e falar, nossa, que legal. Se o Neymar pegar o livro do Diamantino e falar assim, nossa, igual o meu diário, que legal esse livro, pronto, ele vai vender 1 milhão de livros. Mas não deveria ser assim, né? Isso que eu estou falando, deveria ser uma coisa mais orgânica. Se nós fôssemos uma nação como a China, como a Argentina, que eles devoram livros, seria muito mais fácil. Seria muito mais fácil. Mas, infelizmente, a cultura do brasileiro não é de ler muitos livros. Né? Eu comecei a ler muitos livros depois que eu tive possibilidade de comprar os meus livros, porque eu não tinha como comprar livro. Então, eu não tinha como ir na biblioteca, eu não morava numa cidade que tinha biblioteca, então eu lia quando chegava alguma coisa na minha mão. Mas existem pessoas que têm a possibilidade de estar sempre com o livro na mão, ter possibilidade de comprar, e não gostam, entendeu? Não querem, enfim. Não é da cultura, infelizmente. Isso tem que. Lá, o professor lá na escola luta para que isso aconteça, mas nem sempre vocês conseguem. A gente entende, eu trabalhei em escola estadual, eu via qual que era a luta para levar um aluno para a biblioteca. Você já foi professora dessa, sabe como é que é? Diamantina, Ariane. Estou aqui da minha frente com professores que entendem o que eu estou falando. Não é da cultura.
por mais que a gente queira, por mais que a gente passe, por mais que a gente se esforce, infelizmente é uma luta que a gente tem que lutar todo dia, porque tem que entrar na cabeça dos jovens que isso é melhor do que computador, que a Então, viagem mais Olívia, gostosa. Olívia, Pode falar? mas tem um probleminha aí. Tem um probleminha aí. As grandes editoras que investem no autor, investem em mídia, investem para vender na Amazon, que vende baratinho. O que eles estão fazendo? Estão pegando autores estrangeiros. Você vê essa Colleen Hoover? Essa Colleen Hoover aí, os livros dela, não vou falar que é ruim, que é bom, que eu nunca li. Mas quem leu, fala para mim que é uma coisa normal. Já Isso é tem normal. 2, 3. Entre os 10 livros mais vendidos do Brasil, ela tem 4. Você entendeu? Uhum. E aí o que acontece? Aí esses autores aí, eu acho assim que tem tanto autor americano publicado, americano e europeu publicado por grandes editoras brasileiras, e os autores brasileiros estão ficando para trás. Eles não dão valor. Não é que a gente não lê, lê sim. Lá na Amazon, esses livros aí americanos vendem pra caramba. Mas, Entendeu? mas aí, na hora que chega na gente, não tem. Então. É isso. A Eu literatura acredito, nacional vai ficar na quem? Oi, Diamantino. eu acredito que vamos dizer assim, que a tecnologia, ela não é, ela pode ser uma aliada, né? Por exemplo, eu fiquei muito feliz, isso que nós estamos fazendo hoje já é graças à tecnologia, escritores Sim. trocar ideias, porque o escritor sempre teve aquela coisa meio solitária e tal, né? Então, eu fiquei muito feliz quando começaram a surgir aqueles clubes de leitura pela internet, pelas redes sociais, né? Então, eu acredito que o caminho é buscar juntar essas duas coisas, né? Às vezes você divulga, você comenta pela internet, ter mais esse viés, né? De valorizar a literatura. Foi pela literatura que a gente, ou melhor, foi pela internet que a gente ficou sabendo daquele livro lá, eu pelo menos Torto Arado, um comentou, o outro comentou, e deu o desejo de você ler o livro, né? E em um momento foi assim, um objeto de desejo de muita gente que está nesse segmento. Então, Sim. acredito que a gente tem que usar esses meios que a gente tem hoje para divulgar a leitura, né? De repente, sei lá, fazer concurso entre leitores, fazer quiz, fazer, né? E por quê? A gente sabe que qualquer argumento que a gente possa ter, ele perde de longe para esses vídeos, né, que se publicam aí, que as pessoas só ficam o tempo todo, né, passando, de repente sente no final, como eu me sinto às vezes, um vazio tremendo, que não acrescentou muita coisa, né? E o livro, quando a gente pega um livro bom para ler, principalmente, gente, eu sou apaixonada pela literatura nacional. Falar, você só lê literatura? Lógico, eu não só leio literatura nacional. Óbvio, eu tenho uma estante repleta de livros e tem literatura de tudo quanto é lugar. Mas eu sou tremendamente apaixonada pela literatura nacional, trabalho por ela e quero muito que ela vá muito mais à frente do que ela já está, que ela flua como os outros estão fluindo. Então, assim, quando eu pego um livro que um escritor me devota, vamos dizer assim, né? Me entrega com seu carinho lá e acredita no meu trabalho e pede para que eu leia. Gente, é uma viagem que eu faço, que eu rio, eu choro, eu fico brava, sabe? Tudo ali dentro de uma perspectiva de uma pessoa como eu, que fala a mesma língua que eu, entendeu? Que tem a mesma visão do mundo que eu vivo, né, do país que eu estou, das coisas que eu faço. Então, assim, é muito mais fácil para mim, para eu enxergar a perspectiva dessa pessoa, porque eu estou no mesmo contexto que ela. Esse é o meu ponto de vista, tá, gente? Então, eu acho que a literatura nacional. O pessoal da literatura nacional fala só do Brasil, lógico que não, evidente que não. Mas a escrita, ela me encanta. Porque eu entendo muito mais os argumentos, as palavras, as gírias quando elas são colocadas, elas são muito mais contextualizadas para mim e eu me sinto muito mais abraçada quando eu leio o Nacional, entendeu?
Não vou dizer que o outro é ruim, não, o outro não é ruim, mas eu amo a literatura nacional. Eu gostaria que todas as pessoas também tivessem a oportunidade de ver como eu vejo, entendeu? É esse o ponto. Outro dia A eu única... até postei um livro aí no grupo, depois eu tirei, porque achei que as pessoas não poderiam muito entender aquela questão, até o Mancini brincou. Eu li um livro do Fernando Sabino, né, de crônicas dele, e de repente me encantou não os temas em si, porque todos os temas, os conteúdos, às vezes têm que ser revisitados por conta de que cada escritor vive um determinado contexto e de repente alguma coisa fica fora de contexto, né? Mas a forma como ele escreve, assim, aquela limpidez, aquela coisa fluente, aquelas frases curtas, né, que passam a mensagem, e às vezes, não vou fazer crítica, porque me preocupa mais a minha autocrítica do que a crítica, né, em si. Mas, assim, às vezes eu acho que os nossos escritores tinham que ser mais revisitados, de repente, né? Você falou da literatura nacional aí. Então, principalmente aqueles que a gente não foi passado, né, nas escolas e tal, mas tem muita coisa boa, até no jeito de escrever, né? Às vezes a gente Sim. começa a ler uns livros americanos e tal, e não é a nossa, como você disse, não é a nossa realidade, né? Então, é isso que eu sinto mais, o que eu gosto mais dentro da literatura nacional, é porque eu me sinto à vontade dentro do contexto, entendeu? É o que você falou. A gente se entende, se vê dentro daquilo pela fluidez do que você está lendo, pela escrita que é parecida com o que você diz, com o que você convive, com o que você pensa, enfim. Ariana, fala. Vamos Você deixar a está Ariana falar quietinha? também. Ariana está muito quietinha. Eu Ariana, me fala. identifico Fala, também com o que você disse, porque eu adoro literatura nacional. Na verdade, eu sou apaixonada pelos clássicos, né? Então, desde bem adolescente, assim, praticamente criança, eu gostava de ler os clássicos, né? Eu tenho um pouco, eu não digo assim, eu gosto mais de ler os livros mais antigos do que os livros contemporâneos É o que eu de falei da literatura. bolha. Então, assim, eu sou uma pessoa apaixonada por sebos, então toda semana tem um sebo aqui na cidade, toda semana eu tô lá. Eu gosto das edições antigas, eu gosto das páginas amarelinhas, sabe? Aquele cheiro de livro antigo. Esses dias eu encontrei uma edição de um livro, queria dar para o meu filho de presente, Pequeno Príncipe, de 1983. Ai, que Eu falei delícia. para ele, foi quando a mamãe nasceu. Daí encontrei também algumas edições de José de Alencar, de Machado de Assis, bem antigas mesmo, sabe? Quando o livro está quase esfarelando assim, você tem que até... então assim, eu gosto muito disso, dos livros antigos. Assim, dessa sensação de você realmente viajar no tempo. Eu gosto da forma, assim como era escrito antigamente, palavras que hoje não se usa mais, expressões que hoje não se usam mais, aquela forma polida de escrever, aquela forma poética de escrever. Aí, Sim. para mim, é apaixonante. E para uma poeta, né, gente, a menina que escreve poesia, nada mais bonito do que ler um português arcaico, né? Te faz Exatamente. viajar. Acredito que sim. Então, gente, eu É, perguntei a parte das dificuldades que vocês encontraram ao longo da jornada, não foi isso? Foi. foi. Então. E como que vocês mantêm a motivação e a criatividade perante todas as dificuldades que vocês têm? Ariana. Olha, eu levo sempre pela questão da realização pessoal e do momento que eu estou vivendo. Né? O meu primeiro livro, ele foi um apanhado de coisas que eu escrevi desde quando eu tinha lá meus 15 anos. Então, foram coisas que eu escrevi durante aí praticamente 25 anos. Foi de poesia. Agora eu estou escrevendo um livro infantil. Então, já terminei mais ou menos o esqueletinho dele, já mandei para uma editora, eles já deram uma feedback, o que eles acham. Que é muito da minha vivência de agora. Eu tenho um filho autista, né? Eu sou mãe atípica. Então, o livro é baseado, né, de poesias também. Chama O Menino que Rabiscava o Mundo, que
a primeira poesia tem o mesmo título, né? O Menino que Rabiscava o Mundo, que é com base numa fase desse meu filho, que quando ele tinha alguma crise, para se autorregular, né? Por ele ser autista, ele buscava alguma coisa. E no caso dele especificamente, era rabiscar as paredes e tudo que ele via pela frente. E no começo, né, a gente entendia um pouco como falta de limite. E depois, estudando a fundo, eu fui entender que era uma necessidade que ele tinha de se autorregular. Então, tem criança que bate a cabeça na parede, tem criança que joga no chão, tem criança que grita. Ele precisava rabiscar. E aí foi quando a gente deixou. A gente morava numa casa que as paredes eram todas rabiscadas. E aí eu acabei escrevendo esse poema, O Menino que Rabiscava o Mundo, que era a minha visão, né? Daquilo que ele fazia de uma forma, assim, bem poética e bem leve, né? Que era como ele criava o mundo dele a partir daqueles rabiscos. E depois disso vieram outros poemas também. Então agora o meu projeto atual é esse. Então, os alunos me motivam, meus filhos me motivam, coisas da natureza me motivam, porque eu sou muito ligada a plantas, né, a ar livre. Geralmente eu vou no parque para poder escrever, eu vou lá ali no Casarão do Pau Preto, é um lugar que eu adoro. Eu escrevi muita coisa ali, passei muito, muito tempo da minha vida ali sentada escrevendo. Eu acho que é o momento. E sentimentos também, né? Então, assim, a gente gosto muito de escrever sobre aquilo que eu sinto. E ultimamente, assim, eu tenho escrito sobre. Eu estou escrevendo essa questão infantil e também estou escrevendo um livro que chama Fragmentos, que é de uma fase da minha vida, assim, que foi uma fase assim que eu passei por alguns momentos assim de tristeza seguidos, muitos lutos. E daí me veio de escrever isso. Eu fiquei fragmentada. Então me veio de escrever poesias e reunir isso, e o livro vai chamar Fragmentos. Então eu estou me dividindo nessas duas coisas. Então eu sempre me motivo com o que está acontecendo ali no momento, ali no presente. Entendi. E você, o Marcos Diamantino, qual que são as motivações que você tem, né? E como que você enfrenta as dificuldades nessa área de literatura, nessa área da escrita? O Marquinhos, você ficou de lado aí agora. Eu estava acabando a minha bateria, eu arrumei aqui no. Isso, agora. Com o carro. Eu troquei o pneu do carro, né? Com o carro funcionando, aquela que a gente diz. Então, a literatura, eu sempre fui, vamos dizer assim, instigado, né? E a partir de ideias, de vivências e de livros que eu li, né? Por várias vezes eu falo, puxa vida, por que eu não tive essa ideia? Eu sempre procuro ideias, né? Talvez, é lógico que você imagina que está tendo uma ideia diferente e alguém já escreveu alguma coisa sobre aquilo, né? Então, isso faz parte. Mas a questão da pesquisa e a questão do que se pode de apresentar de instigante, né? Uma vez, não gosto de citar muito autores, não, mas eu leio os livros do John Steinbeck, não sei se é assim que pronuncia, mas ele falou uma coisa, que você tem que escrever aquilo que você está vivendo, né? O momento, o contexto, e eu me apego muito nisso aí. Eu não consigo fazer alguma coisa que aquilo não tenha passado por mim de alguma forma, né? Então, essa a minha maior motivação com relação a escrever. Eu tenho que sentir uma pegada muito grande e falar, não, isso eu tenho que passar, isso está me incomodando muito, isso eu tenho que passar. Os primeiros não, os primeiros eu me baseava mais assim, em deixar realmente registrado aquelas vivências que eu tive, que transformo e coloco na pele dos meus personagens, e aí aquilo que às vezes não teve final para o escritor, eu posso colocar. Então, nunca ninguém vai ler meu livro achando que tudo aquilo aconteceu, mas também nunca alguém vai ler o livro e falar que
alguma coisa daquilo não aconteceu. Então, essas coisas que marcam bastante, né, gente, os sentimentos, as vivências, é que eu vou colocar. Eu tenho que fazer isso aqui, aí não tem, às vezes não tem muita coisa que segura. Às vezes eu tinha uma amiga que trabalhava comigo, ela falava, nossa, eu não sei como você encontra tempo para isso, né? Eu trabalhava o dia todo e vamos supor, uma época eu estava bem produtivo, todo ano eu escrevia um livro publicado. Então as pessoas falam, nossa, como é que você consegue fazer isso? Quando você está decidido a fazer, eu acho que você encontra tempo, né? Então, no meu caso, assim, as dificuldades a gente tenta, é, vamos dizer, suplantar, né? E tem muita coisa, assim, que está relacionado à literatura, né? Algumas coisas te deixam, vamos dizer assim, muito satisfeitos e a gente já pega mais aquelas que agregam, né? Quando você vê que realmente você atingiu aquilo que você se propôs. Eu tenho um leitor que eu considero meu melhor leitor, né? Ele leu os 3 livros e ele contou quantos personagens eu escrevi, eu criei nesses 3 livros, né? Olha, E aquilo para mim me deixou muito animado. Ele fez a lista, está falando de tal, falando, falando, não é possível que que eu criei tanto personagem assim, né? Então são essas coisas que deixam a gente feliz e certo de que vale a pena, né? você, André? Antes disso, eu vou falar uma coisa. O Marquinho, né? Quando eu estava escrevendo o segundo livro, né? Aí eu comecei a escrever, ele escreveu o primeiro. Aí eu escrevi 10 páginas, ele escreveu o segundo. Aí eu escrevi 20 páginas, ele escreveu o terceiro. Não, brincadeira, isso Eu aí não falei, é pô, cara, verdade, não. você não vai parar de... Você vai escrever um livro por ano, que negócio é esse? Eu vou parar de escrever. E fiquei chateado agora, achei que eu era o maior leitor dele, é outro cara, tá vendo? Tá Eu vendo? nunca contei esse personagem. Não, Ó, mas só tem um detalhe, né? Só tem um detalhe. Os meus livros têm 100 páginas, o do Magistri tem 400 cada um. Então, você Pode ser. imagina, somando os dois dá quase 1000 páginas de literatura. Isso ele não coloca na mesa. né? Ó, então, quando eu... A pergunta é mesmo qual a motivação, né, que a gente tem, né? Isso. Qual a sua motivação Motivação. e o que você faz diante das adversidades? Eu estava meio desmotivado agora, há pouco tempo, né? Sim. Aí eu comecei a trabalhar com livro de outras pessoas, né? E uma amiga me deu um livro dela aí para mim, original, para mim fazer algumas correções. Eu não faço correção ortográfica, eu faço correção assim, se o livro está fluente, se tem alguma peça solta, se tem algum furo na narrativa, se tem alguma coisa nesse sentido, sabe? Se a história tá redondinha, se não tá. E aí o livro dela é um livro de época, sabe? Um livro que se passa aqui na região de Barretos e nas fazendas antigas aí da década de 40, da década de 30. E aí eu comecei a apontar para elas um monte de coisas assim que não deveriam estar na história ou que deveriam contar de outra forma, coisas que ela passou rápido pelo assunto e coisas que ela deveria, assim, tem alguns assuntos importantes que ela escrevia uma linha, um parágrafo sobre aquele assunto importante e tinha algum assunto que não era tão importante que ela escrevia um capítulo inteiro sobre aquilo, sabe? E aí, no fim da correção do livro, ela falou, André, você tem que voltar a escrever, você está ficando louco. Tudo que você falou do meu livro está certo, eu fui ver, tudo que você apontou que eu deveria melhorar, realmente, só que eu não falo assim para a pessoa, faz isso, eu falo assim, isso aqui você tem que melhorar, aquilo ali, você entendeu, né? Eu não escrevo o livro para a pessoa, né? E aí eu falei assim, bom, então, eu estava um pouco desanimado desse negócio de algumas editoras tá mais preocupada se eu tinha seguidores do que
do que eu escrevo, sabe? Isso daí me deixa muito chateado, né? Aí o que que eu fiz? Eu falei assim, mas eu não consigo parar de escrever, né? Parece que é um trem que a gente tem, um bichinho que você não consegue parar de escrever. Quem gosta de escrever é uma coisa louca. Aí eu falei assim, vou voltar com o meu blog, né? Porque lá é texto curto, sem compromisso, né? Assim, o compromisso é comigo mesmo. E aí, o que que aconteceu? Voltei com o meu blog, né? E aí começou um monte de comentário, começou um monte de seguidor de novo. Já tenho 600 e poucos seguidores no blog, o blog estava desativado. Não estava desativado, ele era assim. Eu tinha ele e eu escrevia 5 textos no ano, né? E aí agora eu voltei com ele e voltei com amizade de novo. É que as pessoas não conhecem, existe um negócio que chama blogosfera, que são pessoas que seguem blog, que parece que não existe, né? Fala, esse cara tá falando, esse cara tá louco. Mas não é. Tudo um pessoal que escreve e que eles dão valor pro que você escreve, sabe? E quando você pega a amizade, quando você pega esse nicho aí, você vai ficando cada vez mais empolgado em escrever de novo, sabe? Quando eu comecei com o blog lá, 12 anos atrás, quando eu comecei com esse blog meu, aí eu comecei a escrever crônicas, depois eu comecei a escrever pequenos contos, depois eu comecei a escrever contos maiores, até que eu falei assim, não, vou ter que escrever um livro. E agora, eu voltando no blog, né? Estou escrevendo crônicas, já estou com vontade de escrever contos maiores, e daqui um pouco eu vou voltar a escrever livro de novo, porque é uma coisa que a gente não dá para parar de escrever. E eu tenho muita ideia, sabe? Eu tenho muita ideia, assim, eu vou anotando as ideias. Né? Isso aqui vai virar um livro. Se eu for escrever todas as ideias que eu tenho pronta para escrever um livro, tem 10 livros aí pela frente, sabe? Mas o Marquinho fala que eu sou doido. Quando a gente conversa, ele fala assim, você pensa muita coisa. E eu acho legal que ele escreve coisas sobre o que passou na vida dele, sentimentos que ele teve. É bem diferente o livro dele do meu livro, né? Dos meus livros, dos livros dele, né? E eu já escrevo de coisas meio... como assim, quando eu era moleque, eu queria ser o Jerry Lewis, né? Eu queria ser o Ed Murphy. E os meus personagens têm um pouco desses caras. É como se fosse eu sendo aquilo que eu queria ser quando era criança, sabe? E essas ideias vão surgindo, e a gente vai se animando assim. Parece que conversa. Ele fala que ele não tem nada dele nos livros, mas assim, tem falas, né, dos personagens que só é do jeito que ele conversa. Então, você identifica o André Verdade. falando as mesmas palavras que ele usa quando ele conversa, assim, seu bobinho, né? Que as coisas que ele usa, assim, ele coloca nos personagens dele. Você fala o André falando aí. Quer dizer, é difícil a gente se isentar tanto assim na hora de escrever. Realmente. Igual tem Deixa eu só falar uma coisinha. Tem os dois investigadores lá do meu livro, o Alberto e o Teixeira, né? O Alberto é educado, polido e tal, coisa, né? Um cara gentleman, né? E o Teixeira é desbocado, gosta de fazer piada, perde o amigo ou não perde a piada. E os dois são eu. Eu tenho esse lado, dependendo do lugar que eu tô, eu sou um cara educado, polido, não sei o quê. E dependendo do lugar que eu tô, com amigos assim, eu sou o Teixeira, entendeu? Então eu acho que todo escritor tem um pouco dele também. Eu quero só saber quando que você vai dar seguimento à próxima aventura dos dois, né? Porque não dá para ficar sem os dois. Não tem como, gente. Você tem que ler o livro desse cara. Você já leu, Ariana, o livro dele? Não. Você não consegue parar de ler. Você não consegue, sabe? Assim, é de rir, de ficar com raiva, mas você ri muito mais do que você fica com raiva, entendeu? Mas os livros deles estão, assim, impagáveis. E é ele aí, tá vendo? Agora a gente descobriu que os caras são ele. Essa situação. Gente, o que vocês acham que os escritores têm hoje em dia? Mais ou menos oportunidades? Quer dizer, eu acho que até vocês já falaram sobre isso, né? O que vocês pensam em relação a tudo que engloba essa parte literária, não só em relação ao mercado em si, mas
tudo que engloba a literatura, se vocês têm mais ou menos oportunidade de se expor, de falar do que vocês pensam em relação ao que era antes. Mariana? Eu acho assim que tem essa questão da produção independente que a gente falou, né? Dessa questão de você não conseguir assim, uma editora para, né, bancar o seu livro. Eu acho que hoje a gente tem mais facilidade para divulgar e para, né, compartilhar o nosso trabalho, até por conta da tecnologia. Fica mais fácil, né? E a gente consegue ultrapassar, né, obstáculos, barreiras por conta da tecnologia. Então, eu penso assim que por mais que você não consiga não consegui uma editora, vou fazer uma produção independente, não sou famoso, mas você pode hoje criar seu blog, você pode ter a sua página no Instagram, você pode ter a sua página no Facebook, você pode fazer um site se você quiser. Hoje está mais fácil por conta da tecnologia. Então tem como você aparecer. Pode ser que você não consiga aparecer em grande escala, mas é impossível você ficar tão anônimo assim, né? Como era antigamente, que você não tinha esses meios para poder divulgar o trabalho. Então, eu acho que hoje fica mais fácil. Não tem desculpa para você não fazer nada, né? Eu gostaria de destacar, até por conta de participar, assim, vamos dizer, acompanhando todo o processo, é a questão hoje dos financiamentos, né, dos editais culturais, que hoje, vamos dizer assim, ficaram mais acessíveis. Nós temos aí aquela lei Paulo Gustavo, tem a lei Aldir Blanc, aqueles do estado de São Paulo, PROAC, e sempre existe a possibilidade de você, né, apresentar um projeto e desse projeto ser aprovado. Inclusive está um de literatura em quadrinhos, que também está do PROAC, que parece que ainda está com inscrições abertas. Então esse é um caminho hoje possível, né, para a gente realizar os nossos projetos nessa área. Vamos dizer assim, os recursos estão saindo, né? Eu tenho amigos, o Mancin também tem amigos que está, não só na área da literatura, mas em outras áreas também, culturais, que estão tendo seus projetos aprovados, né? E a partir daí publicando também dessa forma. Sempre aí, o que eu acho ótimo também, sempre com uma contrapartida pública, né, de você, de repente, colocar os seus livros de um acesso aí, ou outro tipo de obra, ao público, né, que é muito, vamos dizer, carente de peças culturais, né? Então, eu destacaria esse aí, da gente ficar atento, né? Existem muitos concursos. É claro que existem alguns entraves, né, no sentido de que, às vezes, funcionário público não pode participar e tal, né? Mas às vezes esse é um caminho que tá à disposição hoje aí, né? André? Então, inclusive eu e o Marquinhos, a gente está com uma ideia aí. Eu tive uma ideia muito doida de fazer um negócio aí, um livro, e, a gente vai ver se a gente consegue escrever um livro junto. Ele vai escrever a parte jornalística, que ele é jornalista, e eu vou escrever a parte cômica do negócio, e a gente vai tentar um financiamento desses aí, né? Vamos ver como é que vai ser. Eu trabalho num lugar e eu converso muito com pessoas mais antigas, velhinhos, que vão lá comprar onde eu trabalho e tal, até pedreiro, mais antigo, construtor, e todos eles jogaram bola em Barretos, né? Jogaram na várzea que tinha antigamente aqui. E todo mundo fala que tinha um time aqui que chamava Portuguesa. E esse time para eles, era o melhor time do mundo. Ganhava do Barretos, era time da várzea que ganhava do Barretos, que era time profissional, né? Então, e cada velhinho que eu converso tem uma história diferente, né?
E, inclusive, tem uns que... E todo mundo jogou nessa portuguesa. Eu falei assim, mas então 5.000 pessoas jogou na portuguesa. Mas se você for ver que, na verdade mesmo, não é assim, né? E aí, o que a gente bolou? Né? Na verdade, eu tive essa ideia e o Marquinhos é doido, porque ele vai nas ideias malucas que eu tenho. Então, eu tenho uma ideia doida, ele aceita fazer, junto comigo, entendeu? Aí a gente vai atrás desses velhinhos, vamos entrevistar eles, e ele vai fazer a parte jornalística do negócio e eu vou fazer a parte cômica. Tipo assim, cada entrevista eu vou querer saber de uma partida, de uma coisa, e a gente tá. Vamos escrever esse livro. É bem diferente do que eu escrevo, é bem diferente do que ele escreve também, apesar de que ele é jornalista, né? E na verdade vai ser um livro, uma grande crônica esse livro. E a gente vai atrás desse financiamento aí que ele falou, para ver se vai dar. Vamos ver se vai dar certo, né? Mas como a Ariana falou, hoje em dia está muito mais fácil mesmo de você mostrar o seu trabalho, né? Às vezes é difícil convencer alguém a ver o seu trabalho, mas mostrar você consegue, né? Igual uma vez um editor falou para mim, ele falou assim, André, ninguém quer ler o seu livro. Ninguém. Nem o seu livro e nem o livro de ninguém. Ninguém quer ler o livro de ninguém. É você que quer que as pessoas leiam o seu livro. Então, o que você tem que fazer? Convencer os outros a ler o seu livro. Se você não tiver uma editora que convence, quem tem que fazer isso é você. Então, aparecer, igual assim, lá no blog, lá nos livros que a gente escreve, participar de concurso cultural. Hoje em dia tem muito concurso cultural, muito... Igual que eu estou vendo um aí que está toda hora aparecendo para mim no Instagram, que é Academia Brasileira. Não é academia, não sei o que brasileiro de livros aí que vai participar autores de 9 países que falam língua portuguesa. Inclusive vai ter jurados desses 9 países. É legal pra caramba. Então tem um monte de oportunidade para você escrever, um monte de concurso para você escrever, mas aí são concursos de contos ou de crônicas, não são para participar de livros que não é só seu, né? Como é que chama mesmo quando é? Antologia. Antologias, né? Antologia tem um monte. Então dá pra gente escrever e dá pra gente aparecer, sim. Mas é o que eu falo, né? Tem que ver se não estão colocando assim à frente da literatura o tanto que você tem de jeito de aparecer, entendeu? Estão colocando isso na frente da sua escrita, na frente o tanto de seguidor que você tem. Então isso daí me deixa um pouquinho chateado. Entendi. E o que vocês acham de academias academias de letras? Ah, tem academia de letras lá da cidade do Mancini, tem academia de letras, vamos supor, de São Paulo, da Bahia. Vocês gostam desse nicho, onde são vários escritores unidos, e ali tem premiações, e o que vocês pensam? Eu acho que eu posso falar sobre isso, que eu participo da Academia Barretense de Cultura aqui da minha cidade, né? São 40 membros e que, como em toda academia, né, quando há uma desistência ou uma cadeira fica vaga, a gente faz uma eleição e tal. E essa academia já tem 42 anos de idade, né? E o maior evento da academia, vamos dizer assim, que eu acredito que muitas pessoas vão concordar comigo, é a realização do Concurso Nacional de Contos, Prêmio Jorge Andrade. Jorge Andrade é um grande dramaturgo, né, que nasceu aqui em Barretos, barretense, e foi dado o nome do concurso para ele, né? O nome dele para o concurso. De 2 em 2 anos a gente realiza esse concurso nacional. É lógico que é aberto também para os países de língua portuguesa, mesmo algum brasileiro que está no exterior e tal. E a gente recebe milhares de contos. E aí é um esforço grande, o Mancini sabe disso, eu sempre comento com ele, para você dividir esses contos, de repente fazer uma leitura de todos esses contos, os jurados, né? E no final, a premiação, a gente sempre
pega-se os resultados, são 10 que são selecionados, né, além do vencedor, e a gente pega de 2 em 2 anos vamos resultados de 3 concursos. Espera juntar 3 concursos e aí os ganhadores, a gente edita um livro, né, e faz a premiação, distribui o livro para essas pessoas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, como já fui jurado, né? Talvez agora não seja mais, porque eu estou revelando isso. E não pode, tem que ser sempre, vamos dizer assim, você sempre tem que ser, às vezes nem saber quem tá fazendo o julgamento, anônimo, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que vem muita coisa boa, pessoal. Tem muita gente boa escrevendo nesse país e que não tem chance, Exato. né? E você vibra com aquilo, uma história diferente da outra, o concurso é tema livre e tal, né? Muita gente escrevendo bem, né? No nosso, é até difícil você chegar, porque a gente faz o cruzamento de ideias, tá? Aquela votação, a gente discute e tal. O concurso é muito bom, ele é muito consagrado aí. Mas o seguinte, a minha preocupação é que daqui para frente como é que vai ser? Porque você pega lá, geralmente aposentado, que sempre quis ser um escritor e agora tem tempo para se dedicar, ou uma pessoa que já teve motivação na escola para ler, que gosta de escrever, né? A partir de agora é que é a minha preocupação, uma vez que, pelo que a gente percebe, né, a juventude poderia ler mais do que ler, né? Mas assim, respondendo a sua pergunta, as academias, nesse sentido do trabalho que a gente realiza, é um grande fomentador, né, das linguagens culturais, né? Nesse caso da literatura da ABC, né, que é a Academia Baetense de Cultura. Você participa de alguma, Mariana? Não participo. Na verdade, aqui na nossa cidade não tem, né, academia. Eles têm um prêmio literário. Eu já participei uma vez do prêmio, eles fizeram uma antologia chamada Um Olhar sobre Cuba, daí foi publicado. Já teve prêmio que eu ganhei também, de poesia. Agora eles mudaram e eu não posso mais por causa da idade. Eles delimitaram, né? Agora só pode até 29 anos, então eu não posso mais participar. Acho que justamente para fomentar essa questão da juventude escrever, né? Porque antigamente era aberto, não tinha limite de idade. Mas eu já participei, eles já pagaram viagem para a gente divulgar o trabalho, outros lugares, foi bem bacana. Então, assim, quando eu era mais jovem, eu participei. Não tem uma academia. E agora eu acho que eles estão começando a voltar mais para essa questão de estimular essa participação. Que no ano passado teve um edital para poder chamar para participar da feira literária, para participar de eventos esse ano, né? Eles falaram que vão fazer novamente o ano que vem. Então, acho que está tendo esse movimento de reunir, né, esses escritores e dar uma oportunidade para eles nos eventos culturais, né? Foi onde a gente se conheceu também, né? Foi. Eu penso que é nessa linha. Eu acho ainda que é pouco, mas já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Nada. Melhor do que nada. Com certeza. E você, André, participa de alguma academia literária? Não participo, mas assim, eu vou bastante lá na ABC, bastante não, razoavelmente. Quando eles fazem algum evento, eu costumo ir lá, que é onde o Marquinho participa, e ele falou assim, quando alguém desiste, ele quis dizer assim, quando alguém morre, porque lá quando alguém desiste de viver, desiste de viver, aí coloca outro no lugar. Não é só isso não, tem alguns que por vários motivos, né, Eu tô brincando. não quer participar mais, né, às vezes alguma briga, alguma coisa, a pessoa pede para sair e tal, mas tem sempre o trabalho de se manter, né, aqueles que ainda estão vivos, mas é assim mesmo, Agora, essa questão da finitude,
Isso aí faz parte da vida, né? É, mas as pessoas lá são imortais. Então, ó, é o seguinte, a Academia de Barretos é legal. Assim, faz bastante evento. Ultimamente não está tanto como era. Tinha uma semana cultural que eles faziam que tinha um monte de coisa, tinha debate, era bem legal. Isso há uns anos atrás. Agora eles fazem ainda bastante coisa, mas não é mais como era antigamente. Mas o que eu contesto um pouquinho de academia é pessoas que, não estou falando que é na academia de Barretos, mas a gente fica sabendo de várias academias que as pessoas não têm assim uma obra consistente para participar de uma academia, entendeu? Tem muitos Uhum. lugares que isso acontece. E tem pessoas que até quase que compram a entrada dela na academia, entendeu? Tem cidades pequenas aí que tem alguns coronéis aí que mandam na cidade e as pessoas colocam eles na academia de letras, na academia de tudo que é coisa da cidade, entendeu? Vira uma coisa quase que política, uma coisa para aparecer. Então, igual essa última eleição que teve aí, foi na Academia Brasileira de Letras, né? O Sim. Maurício de Souza e um outro rapaz lá que eu nem nunca ouvi falar daquele cara. Ninguém nunca Pode ouviu ser que falar. ele, pode ser que ele seja bom, mas eu nunca ouvi falar. E aí falaram que o Maurício de Souza não tinha uma obra para mostrar. Como que o Maurício de Souza tem uma obra para mostrar? Ah, que quadrinho não é obra. Mas, gente, como que quadrinho não é obra? Né? A gente aqui, a nossa idade aqui, eu acho, a Ariana, não sei quantos anos ela tem, a gente cresceu alfabetizado pela Turma da O Mônica, Maurício Souza. Isso mesmo. Alfabetizado. entendeu? Então é uma coisa que eu acho assim, acho que as academias têm que rever o jeito da pessoa se tornar membro, entendeu? Entendi. Essa é um pouquinho de uma crítica que eu faço, então eu por enquanto, eu não me interessei muito. Assim, eu gosto de ir nos eventos, né? Inclusive lá na Academia de Barretos tem que ter uns comes e bebes bons lá, né? Além do evento que é bom, né, Marquinhos? O Marquinhos É, aqui, ele faz um evento de cinema lá muito bom. falando nisso, Mas, a semana que vem vai ter uma sessão de cinema lá. Eu vou te mandar o convite, tá? aí eu vou. Primeiro eu vou saber os comes e bebes qual que vai ser, e depois eu vou. É pipoca e Então, guaraná, velho, ah, cinema. pipoca agora, né? Tá bom. E aí o que eu falo é isso, sabe? Tem academia séria, pode ser pode ser não, tem academia séria, mas tem academia que é só status, quase que uma coisa política, Entendi. que não é uma coisa séria de literatura, entendeu? Aham. Para a pessoa parecer que ele é um imortal daquela academia e não é uma coisa voltada seriamente para divulgar literatura. Entendi. É, existem tudo, né? Existem de tudo nesse mundo. E para a É. gente fazer a última pergunta para vocês, para a gente dissertar sobre quais os conselhos que vocês dariam para quem está começando, Ariana? Eu acredito que é muito pela questão do projeto pessoal, é o que eu tiro para mim, né? Então a gente sabe que tem muita gente escrevendo, né? Sobre tudo, em todos os lugares, em todos os meios. E é você não ficar esperando um grande sucesso. Pode ser que aconteça? Pode. Mas se você já ir com esse intuito inicial, você pode se decepcionar, se frustrar. Então, acho assim que seguir seu coração. Acho que, principalmente, né? Não desanimar. Ai, não vou escrever mais porque poucas pessoas estão lendo aquilo que eu escrevo. Não vou escrever mais porque as poucas pessoas que leem, né? Estão conseguindo aprender alguma coisa daquilo que eu coloco no papel. Então, acho que é mais a questão da qualidade do que a quantidade, né? E acho que principalmente é isso, é o coração. Eu acho que a gente consegue deixar um legado muito especial quando a gente escreve, né? Independente de quantas pessoas vão ler aquilo. É uma marca que fica no mundo, realmente, né? Não é qualquer coisa escrever um livro, né? Não. É uma coisa que fica para sempre, é atemporal. É isso. Você, É isso. Marcos.
Tem uma coisa que eu guardo, essa frase ficou na minha cabeça desde quando eu tinha lá meus 17 anos, né, que eu fazia meus contos tal, e mostrava para as pessoas. E essa pessoa que me falou isso, eu nem conheço, ela passou ali pelo escritório que eu trabalhava lá, né, e eu acho que eu mostrei o conto para essa pessoa. Ela leu, falou: tá bom, né, teu conto tá bom, mas assim, para você, antes de escrever, você precisa viver, né? E aquilo ficou na minha cabeça, né? Porque acho que muitos escritores começam a escrever por coisas que eles leem, por gêneros, né? E gênero no sentido do gênero literário, né? Às vezes um, uma suspense, um terror, um policial, e às vezes não faz aquela contextualização com a própria vida. Não é no sentido de você pegar isso que você tem que fazer vai fazer um policial, você tem que, de repente, ter uma situação naquilo. Não, mas assim, você dá valor nas experiências, né, que você tem. Então, eu acho que literatura tem muito disso, né? No meu caso, né, que eu acho assim, que aquilo tem que passar por uma vivência e depois aquilo ser transformado numa literatura, né? Então eu nunca esqueço essa frase. Para escrever você precisa viver. E às vezes em algum dos livros eu sempre coloco isso. Mansim? Então, eu acho que para a pessoa escrever, ele tem que ler, sabe? E também tem que achar, a pessoa nunca pode achar que ele é o bom, que ele sabe escrever e que ele não pode melhorar. Uma época eu estava, quando eu ganhei o concurso cultural lá, a editora publicou 500 livros, eu achei que eu era o cara, né? Aí eu peguei e fui ler novamente Os Três Mosqueteiros, né? Eu apanhei tanto, eu falei assim, gente, olha como que esse cara escreve bem e se comparar com o que eu escrevo, entendeu? Aí eu peguei e fui ler o Érico Veríssimo de novo, que para mim eu acho ele o maior escritor brasileiro. Massa. Legal, massa. Sou apaixonado no Érico Veríssimo. E eu vejo a escrita desse cara, eu falo, gente, a gente tem que aprender a escrever. Aí deixa eu pegar aqui um negócio. Esse aqui eu já indiquei, novamente vou indicar sobre a escrita do Stephen King. Isso aqui também bate na gente. Um cara igual o Stephen King, um cara igual o Stephen King fala que lê 200 livros por ano para aprender a escrever. Ele lê livro bom para ele aprender, ele lê livro ruim para ele ver o que ele não deve fazer. Você entendeu? E tem gente que às vezes escreve um livro e fala, não, eu já sou o cara. Não é. Esse outro livro aqui, ó, é que está saindo o contrário. Eu não sei fazer sair certo. Para ler como escritor. Gente, esse livro aqui, o cara que quer escrever, a pessoa que quer escrever tem que ler esse livro, porque quando você for pegar um outro livro para ler, você vai começar a ver coisas que você não via. Você entendeu? Então, o que eu posso falar assim é uma dica para quem quer começar a escrever, não é? A dica que eu dou é leia. Leia, leia, leia. Leia. Se você quer escrever policial, leia os mestres dos livros policiais. Se você quer escrever poesia, leia os mestres que fizeram poesia, sabe? A gente nunca pode achar que a gente é bom, que a gente inventou. Eu inventei a escrita. Não, gente. A gente está engatinhando perto de monstros sagrados que tem por aí. O Fernando Sabino, que o Marquinho leu, ele ficou apaixonado. Ele falou assim, gente, ele falou para mim, ele escreve um pouquinho mais rebuscado, o Marquinho, o jeito dele escrever. E ele leu o Fernando Sabino e falou assim, gente, será que eu não estou escrevendo bem? Porque eu tô lendo um negócio do Fernando Sabino, e inclusive ele ficou de me emprestar e não me emprestou, né? E ele falou assim que é uma leitura tão fluida, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, que ele falou assim, a gente tem que aprender a escrever. Você entendeu? Então, isso aí é a dica que eu dou para quem quer começar a escrever é começar a ler. Olha que máximo.
Então, que legal, gente. Eu gostaria agora de pedir para vocês, nós já passamos já um pouquinho do nosso tempo, eu nem liguei, porque eu acho que a nossa conversa tá tão boa, sabe? Que para mim a gente ficava até as 10 da noite aqui sossegadamente, né? Uma tranquilidade. Mas eu quero que cada um de vocês passe uma mensagem, qualquer coisa, para as pessoas que estão assistindo a gente agora e para as pessoas que vão assistir essa live depois, que essa live fica gravada, as pessoas que vão assistir essa live depois, vocês podem falar o que vocês quiserem. O tempo é de vocês, Ariana. Eu acho que minha mensagem tem a ver com aquilo que eu falei lá no início, né? De como eu comecei a escrever. Então, nunca deixar que a opinião dos outros defina o seu futuro. Né? Nunca deixar que ninguém diga que você não é capaz de fazer. Né? Eu acho que a gente precisa primeiro acreditar em nós mesmos, né? Então, parar um pouco de se preocupar apenas com a opinião do outro, né? Senão a gente desanima mesmo e não faz. Eu acho que é seguir em frente com o nosso coração, com a nossa vontade, né? Com os nossos sonhos. Marcos? Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é também para leitores, né? Que às vezes melhor do que ser um escritor é ser um bom leitor, né? A leitura nos preenche muito, né? É algo que você escolhe por alguma razão, um determinado livro, e você vai ler aquele livro. Não sou contra as redes sociais, tudo que a gente vê por aí, essas mensagens relâmpago, né? Que às vezes nos diverte bastante. Mas, assim, quando você lê um livro, aquilo permanece mais, né, na sua mente, porque se você tentar lembrar o que você viu na internet, que você fica com o celular na mão passando, não vai, possivelmente pouca coisa vai ficar na sua mente. Agora, um livro que você lê do começo ao fim, a estrutura, acompanha a psicologia do personagem, a fala dele estendida, né? Não aquela fala, vamos dizer assim, curta, né? Que você vê numa rede social. Aquilo vai, de certa forma, contribuir para a sua cultura, né? Inclusive, como escrever também, como o Mancini disse aí, né? Você vai saber escrever uma palavra corretamente, vai acentuar corretamente, né? Porque nada garante, né? Quando você fica na internet, aí, no celular, que você pode até desaprender alguma coisa. Você fica em dúvida, mas é assim mesmo que Sim, escreve essa palavra e tal. Então, exatamente. a minha mensagem é para o leitor. Seja um leitor, né? Valorize o fato de ser leitor. Às vezes é mais gostoso ser leitor do que ser escritor, porque você tem uma estante grande assim na sua frente, você escolhe, hoje eu vou ler isso, eu vou ler aquilo, uma linguagem diferente, outra diferente, e aquilo só vai contribuindo, né, para a sua cultura em geral. Então, sejamos bons escritores e bons leitores também, né? Obrigada. André? Então, eu sempre falo, né? Na última live aí eu falei umas coisas aí no fim de política aí. Mas é que eu acho o seguinte, a gente tá muito manipulável, sabe? A nossa juventude, aqui o pessoal aqui é professor. O pessoal sabe que hoje em dia o aluno de primeiro colegial não sabe ler e interpretar um texto, sabe? Tá difícil o negócio. Então, uma pessoa que não sabe ler e interpretar o texto, como é que ele vai olhar para um político e entender que o cara é um malandro, que o cara está enrolando ele, sabe? A nossa vida está desse jeito. Hoje em dia o Brasil virou torcida de futebol. Ah, eu gosto desse, sabe? E tá todo mundo sendo manipulado, todo mundo sendo manipulado. Da última vez eu falei que a gente conseguiu levar para o segundo turno os dois piores políticos que tinham, sabe? E se a gente, na minha opinião, até um texto que está no meu blog está falando sobre isso. Na minha opinião, a gente só vai melhorar como nação, só vai melhorar como cidadão, só vai melhorar como ser humano através da leitura. Não tem mais o que fazer, sabe? Leitura boa, literatura, sabe? E hoje em dia também tá aquela coisinha assim, se essa pessoa
tem esse viés político, eu vou cancelar ele, eu não vou ler ele. Mas às vezes o cara é bom pra caramba, né? Ah, esse outro aqui tem um outro viés político, eu não vou ler o que ele escreve. E às vezes o cara é bom pra caramba, né? Então a gente tinha que parar com essas loucuras, sabe? Hoje em dia tá muito louco. Ninguém quer saber de progredir, sabe? De progredir. É aquilo que se fala, né? A gente é o que a gente, daquilo que a gente se alimenta, né? Mas o que a gente está alimentando o nosso intelecto? Entendeu? Igual o Marquinhos falou aí agora. A gente está alimentando o intelecto de Instagram, de internet, é disso que a gente tá se alimentando, né? Então eu acho que a gente tem que dar valor para a literatura. A gente tem que dar valor para isso e eu tenho certeza que um país que lê mais é um país que consegue escolher melhor seus governantes, consegue progredir em tecnologia, consegue progredir cientificamente, consegue progredir num monte de coisa que o Brasil está patinando e não vira nada. Eu queria antes falar um negócio, o Silvio aqui, ó, ele pôs uma pergunta aí, e a gente não leu nenhuma pergunta de ninguém, mas eu vi, ele fez uma pergunta se inteligência artificial vale como literatura, né? E na minha opinião, Silvio, eu acho que não. Inteligência artificial, até porque outro dia para brincar com isso, eu dei umas diretrizes lá e falei para a inteligência artificial fazer um conto sobre aquilo, e é uma coisa muito genéricazinha. Ele pega um monte de coisinhas assim pré-fabricadas e prontinhas, então nunca uma inteligência artificial vai ter a inspiração de um ser humano. Então acho que faltou a gente te responder isso. Teve até um comentário da Riz falando sobre os escritores nacionais aos quais ela gostava, né, que ela ama, e citou vários também. Então, assim, a gente realmente não leu porque fugia um pouco do contexto que estava acontecendo, mas eu agradeço a cada pessoa que fez os comentários, tá, gente? É que realmente estava muito fluida o assunto, então eu não parei para ler. Mas sobre a inteligência artificial, né, antes da gente encerrar, eu fico com um pouco de medo em relação ao que às vezes muitas pessoas pensam que vai funcionar a inteligência artificial para a escrita. Não vai ter a emoção, não vai ter a vivência, não vai passar o sentimento. Como que isso vai conseguir transmitir toda essa força de sentimentos, de emoções que a gente tem quando a gente lê um escritor real, né? Passando um texto, um livro, uma crônica, enfim, que você lê e você chora. Será que a inteligência artificial vai conseguir chegar a esse ponto? Fica aí a pergunta para vocês. Não vai ter inspiração do ser humano nunca. Não. Até igual o Marquinhos falou, né? Antes de você escrever, você tem que viver. O que a inteligência artificial vai ter vivido? Nada. Mais alguma colocação, gente, que vocês queiram fazer? Olívia, esse Marcelo Biblioteca, que está aqui assistindo a gente, qualquer dia, se você quiser, você convida ele para uma live. Ele era diretor da biblioteca do Senac. Esse cara aí tem uma bagagem, sabe? É um cara sensacional para fazer uma live qualquer dia, viu? A gente vai ver isso assim, depois você me dá um toque, conversa comigo em particular no privado, por isso que a gente vai dar um jeito nessa história, se Deus quiser. Mais alguma colocação, meus queridos? Não, só eu gostaria só viu? Helena, pode falar. Eu só queria agradecer, né, por essa noite, por esse papo com você. Eu também. Fala de novo. Falhou a sua palavra, Ariane, eu não ouvi, desculpa. Eu queria agradecer por ter estado com vocês essa noite. Tá? Foi muito agradável, realmente fluiu bem. Né? Então, fiquei muito feliz de participar. Obrigada. Eu também, né? Sim, eu também. Assim, preciso voltar a escrever e eu acredito que esse bate-papo me motivou
para isso, né? Com relação, só para finalizar, com relação rapidinho sobre a inteligência artificial, Sim. eu me baseio mais no que eu tenho visto ultimamente, que é as pessoas fazendo desenhos, histórias em quadrinhos a partir da inteligência artificial. E como é que funciona isso? Funciona que ele se retroalimenta com coisas que já foram feitas, né? Pega um desenho no estilo de um, vamos dizer, de um desenhista que já existiu, né? E de um gênero que já existiu, então eles vão montando coisas que já foram feitas, né? Então, eu acredito, né, que também na literatura vai ser assim, e aí fica a critério, né, de quem, do leitor. Mais uma vez, o leitor que deve ser valorizado, se ele tem condições de perceber o que é, vamos dizer, alguma coisa requentada ou alguma coisa que surgiu realmente ali das células cerebrais pulsantes lá e do coração palpitando a todo instante. Só isso. Hum, agora ele virou poeta Viu, também. gente? Diga, André. Ah, meu Deus. Eu, eu quero agradecer você, Lilian, pelo carinho que você sempre tem com a gente, o Zé também, desejar que o Zé ele vai operar, né? Vai, dia E 16. dia 16 que corra tudo bem com ele, ele é um cara sensacional, que a gente gosta muito dele, eu gosto muito dele. E eu acho legal também que bastante gente que veio aqui na live, né? Uma live sobre literatura, né? E bastante gente comentou. E obrigado por vocês terem vindo também. Bastante gente eu conheço. E foi muito legal, tá? Quando se você precisar de alguém para falar besteira em live, você pode me chamar que eu venho. O povo. Pode ter certeza que vai ser chamado várias vezes. Gente, muito obrigado por vocês terem aceito ter ficado esse tempo comigo, vocês terem dado para mim o mais precioso que vocês têm, que é seu tempo. Que Deus abençoe cada um de vocês, Marcos, Amém. Ariana e André. E assim, eu só tenho a agradecer a vocês por esse papo fluido que a gente teve, essa conversa tranquila, que fez com que a gente abrisse também a mente da gente, fez com que a gente aprendesse muita coisa. E eu agradeço a cada um de vocês que assistiu e a cada um de vocês que vai assistir, porque essa live vai ficar gravada pelo tempo de vocês, pela audiência de vocês, e eu quero que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham uma vida repleta de sucesso, gente. Muitíssimo obrigada. Valeu, Agradeço. obrigado. Tchau, Leiam, gente. leiam, Leiam. gente, leiam. Lê é bom, leiam. Gente, muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Vai, Tchau. Fiquem com tchau. Deus.